Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a chegada da nossa convidada de hoje. Para falar de um tema super importante que a gente não abordou aqui ainda. E para iniciar 2021 de uma maneira forte, com esperança de que amanhã vai ser melhor. Enfim, vamos aguardando um pouquinho, aguardando a entrada da convidada de hoje. Seguimos com o nosso AGDP antirracista. A gente não para, a gente continua de live. A live é um momento bom para a gente, enfim, expor, dialogar com outras pessoas. Nesse primeiro ano que a gente está fazendo, a gente está convidando defensoras e defensores de todos os lugares do nosso país, de todas as regiões. E é importante que esses diálogos eles sejam permanentes. Então a gente agradece mais uma vez a nossa Associação Goiana das Defensoras e dos Defensores Públicos por proporcionar esse espaço de diálogo e de construção. A diretoria que foi eleita, a gente acabou de sair da posse solene virtual em razão do estado de pandemia que estamos vivendo ainda, e a gente saiu da posse e já iniciou praticamente aqui a nossa live de hoje. Então, mais uma vez a gente agradece a continuidade do projeto AGDP Antirracista para falar de uma temática super importante hoje. Giovana, nossa amiga, além de colega defensora aqui em Goiás, é uma amiga minha pessoal, por quem eu nutro uma admiração tremenda. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, que o tema de hoje é super importante, super pertinente, inclusive para a data, dia 29 de janeiro. João entrou, estamos aguardando a chegada da nossa convidada de hoje também. Lembrando que as lives do AGDP Antirracista, elas ficam no IGTV do Instagram da associação. Então, embora a gente saiba que às vezes não dá para acompanhar junto, mas elas permanecem no IGTV para quem se interessar, de ouvir o diálogo, enfim, encaminhar comentários. A gente continua os diálogos pós-live também na associação. A nossa convidada acabou de entrar, vai abrilhantar aqui com sua presença a live de hoje. E sem mais delongas, eu já vou chamando a nossa convidada para fins de apresentação e para a gente iniciar o nosso diálogo de hoje. Obrigado a vocês pela presença. Uma temática mais do que necessária. Muito obrigado pela presença. Bem-vinda, né? Primeiramente, Vanessa. Nossa convidada de hoje é Vanessa, vocês já estão enxergando Vanessa aí, seu rostinho presente na nossa associação, ainda que virtual. Vanessa, primeiro eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, tá? Início de ano, a gente tem que vir com força para tratar de alguns temas que são caríssimos à Defensoria Pública, a nós defensores e defensoras, e que muitas vezes estão invisibilizados. Eu não te conheço pessoalmente, mas já te admiro. Estava terminando de ler um artigo seu que você
fez sobre a questão do acolher a diversidade dentro da Defensoria Pública, né? Você publicou pela FGV, e enfim, já te Sim, parabenizo sim. por isso. É, a Vanessa, colegas que estão assistindo, doutora Vanessa Alves Vieira, ela é uma convidada que veio da região Sudeste para dialogar com a Defensoria Pública, com os defensores daqui de Goiás. Nossa vice-presidenta aqui da associação acabou de entrar, a Maiara, tá, Vanessa? Acabamos Ah, de sair da legal. pauta solene da nova diretoria e já entramos no AGDP antirracista aí para iniciar o ano bem com sua presença. E hoje a gente Uhum, vai falar no AGDP antirracista de raça, gênero e sexualidade, dessa uhum, transversalidade na atuação dos defensores e das defensoras públicas, né, que atuam aí no nosso país, uhum. nessas temáticas. A gente chamou para dialogar com a gente a Defensora Pública Estadual de São Paulo, que é integrante do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, é mestra em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e especialista em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela FGV Direito de São Paulo. E Uhum. esse é um mini currículo, não vai abordar tudo que a gente sabe que você tem aí de caminhada histórica, mas já traz um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, né, Vanessa? Então, Sim. hoje, para iniciar o nosso diálogo, a gente tinha que trazer muito essa pauta de interseccionalidade, de diversas opressões, que às vezes, quando a gente está falando de antirracismo, de atuação antirracista, a gente às vezes esquece e invisibiliza determinadas opressões Uhum. múltiplas e que a gente tem que aprender a lidar dentro da defensoria pública. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade de Transsexuais e Travestis no nosso país. Então é um dia muito representativo, muito importante e que já me trouxe algumas considerações internas, alguns diálogos aqui só comigo, que agora eu compartilho com Vanessa e com vocês que estão assistindo, que é essa ausência dessas identidades dentro não só das defensorias públicas, mas de espaços, né, espaços de poder, espaços públicos e muitas vezes até nos órgãos privados. Então, nesse Uhum. sentido, a gente que já trabalhou muito a questão de raça aqui, já trabalhou como que surgiu a definição de raça nos nossos encontros anteriores, hoje a gente vai ouvir bastante da Vanessa sobre essa inclusão de gênero e sexualidade no debate. Uhum. Vanessa, tá contigo a palavra, bem-vinda, viu? A casa é tua. Tá certo. Muito obrigada, Salomão. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você. Já está ficando famoso em razão das suas iniciativas aí na Defensoria Pública de Goiás. Queria parabenizar os colegas aí por essas iniciativas que já estão realizando aí, né? E agradecer o convite da associação, do coletivo antirracista também da associação. Agradecer a interlocução realizada pelo Vinícius, pela Nárida aí, e dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Essa iniciativa ela é muito relevante aí, tanto no âmbito associativo, como também de fomentar essas discussões no âmbito das defensorias públicas. Então, eu fico muito satisfeita e honrada por participar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Queria A gente agradecer tá também as pessoas aqui que estão nos assistindo, né? Numa sexta-feira à noite, discutindo essas questões. E acho que como você já fez essa introdução, eu queria marcar que hoje realmente é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti. É uma data muito importante, uma data relevante de resistência, de luta e de comemoração também, né? Eu acabei de assistir um vídeo da Keila Simpson dizendo isso, que há coisas a serem comemoradas, há vitórias a serem comemoradas, embora essas vitórias ainda não sejam o ideal, né? Não sejam. Então, nós já temos aí vitórias alcançadas no âmbito do STF em favor da população trans, que foram bastante relevantes. Hoje a população trans já pode, por exemplo, fazer a modificação de nome sem a necessidade de toda aquela burocracia no âmbito administrativo.
Ainda há muito que se avançar, né? É importante que se frise isso, por isso que hoje é uma data também de resistência, de luta, é importante que isso fique claro, mas também é uma data de comemoração de algumas vitórias aí que já foram alcançadas, né? Eu acho importante enfatizar também, justamente para marcar essa data de hoje, dois importantes fatos que aconteceram essa semana, importantes e tristes fatos, né, que aconteceram essa semana aqui em São Paulo. Acredito que vocês tenham tomado notícia pela mídia, que foi o caso da co-vereadora que participa de um dos coletivos aí, né, mandato coletivo, a Carol Inara, que sofreu um atentado na sua casa, sua residência foi baleada. Ela mal iniciou o mandato, já está sofrendo esse tipo de represália, de ameaça, né? Então, com bastante tristeza que a gente observa isso. Do mesmo modo, a vereadora Erika Hilton também, que foi a mulher mais votada, tanto no âmbito de São Paulo, como também no Brasil. Ela é uma mulher trans, negra, né? É importante, como você falou, a gente falar dessas interseccionalidades. Também está sofrendo ameaças no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo. Então, esses fatos, eles já demonstram, né, como que, primeiro, esses marcadores, eles estão bastante relacionados, imbricados a essas opressões, como você falou, né, da interseccionalidade. Não é possível que a gente verifique, visualize essas opressões de forma isolada. Elas estão agregadas às opressões de raça, de gênero, de sexualidade. E muitas vezes a raça, a cor e raça, etnia, ela pode inclusive fazer com que essa opressão seja ainda maior. Então nós vemos aí, por exemplo, a situação das mulheres negras, das mulheres trans negras, enfim, e que é muito mais grave, são muito mais graves as opressões que elas sofrem do que outras mulheres, por exemplo. Não que as opressões que outras mulheres sofram não sejam relevantes, mas a gente precisa sempre ter em consideração esses marcadores de cor, raça, classe social também, né, para que a gente também não caia num feminismo, numa análise teórica acrítica, né, que a gente perceba que há essa interseccionalidade, que essas opressões, elas são mais presentes aí em alguns marcadores sociais de diferença, né? Então, eu acho que é imprescindível que a gente deixe registrado esses fatos que vêm acontecendo, que é uma forma, né, de apagamento, de silenciamento dessas identidades. Então, nós percebemos que quando as identidades negras, as identidades trans, elas alcançam um patamar político em que elas podem contribuir para a elaboração de políticas, para as decisões, elas são silenciadas. Há uma tentativa de silenciamento, de apagamento, né? Há uma tentativa de que essas pessoas permaneçam no lugar de subalternidade, né? Então, acho que é importante registrar isso nessa data. E é muito importante essa discussão proposta por vocês, né, que vem discutindo aí, pelo que eu entendi, várias questões sobre raça, né, a gente analisar também um pouco como que essas questões de gênero e sexualidade também se relacionam com essas questões raciais, né. Então, aí vocês já vêm discutindo o conceito de raça, e sim, você pediu que eu desse até falasse um pouco sobre a questão de gênero, de sexualidade, né? Acredito que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo já têm mais ou menos esses conceitos, já estão apropriadas desses conceitos, mas outras podem ser que não. E então nós precisamos, né, resgatar o conceito de gênero, como a pessoa se identifica socialmente, né? Então, socialmente nós temos aí, a partir das teorias de gênero, a análise de que, historicamente,
foram observados, foram construídos ao longo da história 2 gêneros mais definidos aí, né? O gênero masculino e o gênero feminino, né? Criou-se o binarismo de gênero, ou a pessoa se enquadra no gênero feminino, ou ela se enquadra no gênero masculino. No entanto, hoje a gente observa que, na verdade, os caracteres de gênero, as performances de gênero, principalmente a partir da teoria da Judith Butler, eles são muito mais diversos, múltiplos, né? Não há apenas o masculino, o feminino. Então, essas identidades, muitas vezes, elas extrapolam esse binarismo, né? Elas não ficam apenas nessa caixinha do homem e da mulher, né? Elas extrapolam essas identidades definidas, né? Então, há uma multiplicidade de gêneros, uma multiplicidade de formas de expressar esse gênero, né? Da mesma forma, a sexualidade. Nós observamos que, em geral, de uma forma teórica, abstrata, geralmente a gente divide as pessoas, né? Em pessoas heterossexuais, em pessoas homossexuais, que são a orientação sexual é a forma como a pessoa, por quem a pessoa sente afeto, por quem a pessoa sente atração sexual, né? Então, se a pessoa sente atração sexual por outra pessoa do mesmo gênero, enfim, ela é considerada homossexual. Se ela sente atração por pessoas do gênero diverso, né, aí mantendo esse binarismo, ela é considerada heterossexual. Então, isso é uma construção teórica. Hoje nós vemos também que a multiplicidade de sexualidades é grande, né? Pessoas que sentem atração por homens, por mulheres, pelos 2 gêneros, enfim. E exercitam sua sexualidade, constroem sua sexualidade ao longo da vida de formas diversas, de formas múltiplas. Então, o importante é que a gente tenha esses conceitos, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, mas que a gente não se perca nessas caixinhas, não ache que há coisas muito bem definidas, né? E as pessoas podem ser de um jeito ou pode ser de outro ao longo da vida, né? Elas vão construindo essas identidades, essas orientações sexuais, né? Acho que é uma introdução muito básica aí desses conceitos. E né? super importante aqui, eu até compartilho contigo, aqui na Defensoria de Goiás, a gente está trabalhando no nosso censo, no primeiro, e essas são questões básicas que precisam, sabe, estar bem definidas para a gente saber como que nossa instituição ela se identifica mesmo, né? Qual que é o raio-x, quem somos nós dentro da Defensoria. Então, quando você traz de forma bem prática quais são esses conceitos e tal, até abre espaço para a gente falar um pouquinho do que a gente estava dizendo ali, né, Vanessa, antes da interseccionalidade, do que é essa mistura entre, agora que a gente já tem mais bem definida a questão de gênero e de sexualidade, com a raça e o que isso vai influenciar no exercício da cidadania dessas pessoas, né? Eu estava lendo, Vanessa, há pouco o relatório da ANTRA, acho que você deve ter visto também, sobre como que esses marcadores influenciam, principalmente na questão dos assassinatos, da violência sofrida por essas pessoas, né? E por isso me veio à cabeça essa questão da gente relacionar, porque dos relatórios feitos, cerca de 80% das pessoas que são assassinadas, que perdem a vida por causa dessas opressões, são pessoas trans negras, né? São negros e negras, e assim, em especial as mulheres, né? As mulheres trans, as mulheres travestis também são as principais afetadas pelo transfeminicídio, né? Então, assim, se a gente pudesse falar sobre essa dificuldade um pouquinho e por que ela acontece dessa forma mais incisiva. Você até tinha mencionado, Salomão, essa questão, né, da ausência de pessoas trans no âmbito da Defensoria Pública, né? Eu até traz um certo desconforto, eu no lugar de mulher branca,
e cisgênera, né? Falar sobre essas questões trans, porque o ideal justamente seria que as próprias pessoas trans falassem dessas questões, né? Eu falo mais no papel de defensora pública, de pesquisadora, enfim, mas sem, de qualquer forma, roubar esse protagonismo das pessoas trans, e enfatizando que há, especialmente a ANTRA, que você mencionou, há pessoas extremamente qualificadas, que são referências, que justamente nos inspiram as pessoas que se interessam por essas questões, com as suas falas, né? Suas falas, suas vivências, elas são inspiradoras. Nós somos aqui meras ferramentas aí no sistema de justiça, para de alguma forma tentar levar mais direitos, trazer uma existência mais digna a esses grupos vulneráveis. Então, é pena mesmo, né, que não há ainda tantas pessoas trans no âmbito das defensorias públicas. Como defensora, eu desconheço a existência de alguma pessoa trans. Não sei se há servidores, servidoras, oficiais, enfim, ocupantes de outros cargos nos âmbitos das defensorias. Mas, infelizmente, essa situação, ela demonstra essa existência precária, né? Essa existência, como a Judith Butler fala, das precariedades, né? E as precariedades dizem respeito a essas identidades que elas não são reconhecidas no âmbito social. Mais do que não reconhecidas no âmbito político, no âmbito social, elas são oprimidas, são discriminadas, justamente por serem consideradas diferentes daquele padrão heteronormativo, cisgênero, branco, né? E todas as pessoas que destoam desses padrões, que foram solidificados, que foram consolidados aí durante a história, e que se tornaram dominantes de diversas formas, especialmente também econômica, né? Eles acabam vendo essas outras identidades, essas identidades dissidentes, dissonantes, como identidades a serem oprimidas, discriminadas, precarizadas, né? Possuem vidas precárias, de fato, né? Vidas que muitas vezes não são sentidas a sua falta, né? Não são passíveis de luto. Acho que é uma palavra, um termo bastante forte que a Judith Butler utiliza, que eu gosto muito, que de fato é isso, né? Muitas vezes a existência dessas pessoas é tão precária, está ali submetida a condições tão pouco dignas, né? A um sofrimento tão grande que, de fato, não são consideradas pessoas que a falta é sentida, que são... E aí nós estamos vendo justamente isso no contexto dessa pandemia, na atual conjuntura, né? Quem está sofrendo mais os efeitos da pandemia é a população negra, especialmente, né? E aí a população negra, a população transnegra, né? Que é justamente essa questão da interseccionalidade, como essas diferenças, como esses marcadores, eles se sobrepõem, eles se interseccionam de forma a gerar, né, uma opressão ainda mais substancial, ainda mais presente, né, para algumas existências, algumas vidas, alguns corpos, né? Então, esses corpos, eles são submetidos aí à ausência de direitos, né, ausência de voz, e justamente o que a gente estava discutindo. Quando, de alguma forma, conseguem quebrar esses paradigmas, né, dominantes e alcançar, por exemplo, um lugar no parlamento, um lugar no qual eles possam interferir de alguma forma aí, nos rumos sociais, nos rumos políticos, eles são imediatamente ameaçados, silenciados, né? Perfeito, muito bom. Então, é muito importante que a gente não perca de vista, né, o quanto que esses marcadores, eles se interseccionam e geram ainda mais discriminações de acordo com como aquele corpo é visto socialmente, principalmente os corpos negros, né?
Sim, Vanessa, eu estava já nesse sentido que você trouxe, né, do lugar de fala, de onde você tá se posicionando, né, como mulher branca, cisgênera, e qual que é a importância de nós que estamos dentro da Defensoria Pública de contribuir para a efetivação do direito dessas pessoas, porque afinal nós estamos num local ali que pode fazer e tem o dever de fazer essa transformação social e olhar para esses grupos Uhum. hipervulnerabilizados. Nessa tua caminhada aí, como você fala para a gente o papel e como seria uma forma de atuação efetiva nessa caminhada de defensoria pública na mudança desse panorama, né? Tanto na questão do fortalecimento dessas identidades nos órgãos públicos, enfim, como você acha que nós, defensores e defensoras, podemos atuar em prol da efetivação dos direitos desses grupos? Então, Salomão, e eu acredito que a Defensoria Pública ela tem um papel fundamental no enfrentamento dessas discriminações, no enfrentamento dessas opressões, né? De qualquer, nós não podemos, né, como nós estávamos discutindo aqui, roubar o protagonismo da luta social, da luta das pessoas trans, das pessoas negras, a articulação dos movimentos sociais, mas a Defensoria Pública no sistema de justiça, ela pode ser um mecanismo importante, uma ferramenta importante para dar voz para essas pessoas oprimidas, para essas pessoas discriminadas, né? Para identificar, por exemplo, falhas nas políticas públicas que devem ser preenchidas para que haja devida proteção desses grupos vulneráveis. Então, as políticas públicas em geral, elas são feitas de forma universalista, para abranger a todos os grupos, mas muitas vezes há necessidade de um olhar mais específico, né? Então, a Defensoria Pública ela tem um papel muito importante na proteção destes grupos, seja por meio da tutela coletiva, seja por meio da abertura a estes movimentos para captar suas demandas e para levar de alguma forma essas demandas, quando possível, para o sistema de justiça. No acolhimento das vítimas, acho que esse é um papel importantíssimo que a Defensoria Pública pode desempenhar também, seja aí nas defensorias públicas de base, nas bancas, seja também por meio dos núcleos especializados, que acredito que na maioria das defensorias públicas eles existem, eles estão presentes na formação, na estrutura institucional. Então, esses núcleos, eles são importantíssimos canais de diálogo entre a Defensoria Pública, os movimentos sociais, de captação de demandas das populações discriminadas, esses grupos vulneráveis. E eu acho que quando a gente pensa de que forma que a Defensoria Pública deve olhar para essas questões, a gente deve, né, justamente mais ou menos o que eu quis esboçar aí no artigo que você estava mencionando, como a Defensoria Pública pode atuar em favor desses grupos, nós temos que olhar, né, para dentro e para fora, né? Por um lado, nós temos que olhar como que institucionalmente nós estamos lidando com essas questões, né? Como que é a política institucional em favor de mulheres, em favor de pessoas pretas, de pessoas negras, como que essas demandas são recebidas pelos vários órgãos institucionais, né? Quais os canais para que essas demandas sejam percebidas. Geralmente não são os canais tradicionais, o atendimento de massa, há necessidade de um olhar mais específico, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Há muitas vezes a necessidade que a Defensoria Pública vá até essas populações, busque as demandas e não se mantenha num papel apenas de recebimento, né? Então, há toda uma conformação institucional que deve haver para que haja a efetivação dessas demandas de grupos vulneráveis, né? Então, eu pensei aqui, né, por exemplo, a questão das ações afirmativas, né? Aqui no âmbito da Defensoria Pública de São Paulo, nós temos uma política de ações afirmativas, para que haja um ingresso de servidores, servidoras, defensores, defensoras
negros, pardos, indígenas, né? No entanto, nós temos observado que no momento que, no que tange aos concursos públicos para servidores e servidoras, há uma efetividade maior, né? Nós conseguimos fazer, né, efetivar que haja o ingresso de pessoas, um maior ingresso de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? Que é importantíssimo que essas pessoas estejam presentes no âmbito da instituição, né? Seja para promover a diversidade, seja para ter um olhar atento a essas questões, né? Então, por exemplo, eu já fui coordenadora do núcleo da diversidade de São Paulo, e hoje quem está lá na coordenação é o Vinícius e a Isadora, né? A Isadora como coordenadora, o Vinícius como coordenador auxiliar, e eles trazem, os dois são pessoas negras, e eles trazem um olhar mais específico para essas questões, né? Então é importantíssimo que haja a presença de pessoas negras no âmbito institucional, para que a gente tenha esse olhar mais específico. Além da própria questão da reparação histórica, todos os argumentos, né, em prol das ações afirmativas, enfim. Mas eu percebo, eu como mulher branca, o quanto que muitas vezes eu deixava passar algumas questões que eles estão hoje muito atentos, né? Então há essa necessidade desse olhar, né? Outra questão no âmbito interno, no âmbito institucional, a questão do quesito raça-cor, né? Especialmente na época que eu era coordenadora, houve uma discussão institucional sobre a necessidade de que esse quesito constasse na ficha de atendimento das pessoas presas, né? E eu fui em frente, briguei institucionalmente para que constasse, para que permanecesse esse quesito, embora haja ainda um desconforto de muitas pessoas questionarem a pessoa ali durante o atendimento, de que cor, de que raça que você se identifica, então eu percebo um desconforto ainda, né? Então muitas pessoas, na época, eu acabei ficando famosa por esse debate, as pessoas, mas para quê? Até hoje há alguns questionamentos em relação a isso. Mas por que a gente precisa perguntar a cor, né? E no âmbito prisional esse dado é importantíssimo, né? Nós temos esse dado de quem nós estamos atendendo no âmbito prisional. E é um dado que também a gente precisa ter no nosso atendimento de massa, né? É um dado que a gente também tem que buscar que outros órgãos públicos também tenham, né? Então, acho que esse é um mecanismo institucional também de efetivação de direitos desses grupos. Os núcleos especializados, como eu já mencionei, né? A própria escola da Defensoria Pública também tem um papel importantíssimo, né? Seja de capacitação interna, seja de promoção de cursos para o âmbito interno e externo, né? Para a sociedade também, enfim. A Defensoria Pública ela está com alguns convênios, com algumas ONGs, por exemplo, o GLE10, para a realização de cursos, né, para que haja essa capacitação. Então, acho que isso é importantíssimo, né? A Defensoria, recentemente também, a Escola da Defensoria Pública criou uma política de promoção da diversidade em eventos. Então, os eventos promovidos pela escola, eles devem contar com um mínimo de mulheres, de pessoas negras, de pessoas trans, né? Então, quando há proposta de evento por alguém, né, que busca a Escola da Defensoria Pública, já há indicação de que há necessidade de que respeite esse percentual. Então, acho que isso foi uma conquista bastante grande aí no âmbito institucional. E também hoje se discute, por exemplo, no âmbito da Defensoria do Rio, essa discussão já tem sido realizada, da criação de mais do que núcleos de coordenadorias, né? No próprio âmbito da administração superior das defensorias, para lidar com essas questões, as questões de gênero, as questões de raça, no âmbito institucional, para agregar, para centralizar essas várias políticas aí que eu mencionei, né? Então, muitas vezes os núcleos, eles têm um papel
de fomentar essas discussões, de trazer essas discussões para a administração superior, mas muitas vezes é a própria administração superior que tem a responsabilidade aí na gestão da instituição de operacionalizar, de efetivar, de normatizar estas políticas, né? Então, acho que há muito que ser feito aí no âmbito interno também, né? E no âmbito externo, como eu mencionei, né? A tutela coletiva, ultimamente a Defensoria Pública, por meio do núcleo, a gente tem entrado com algumas ações civis públicas, né, para garantir direitos de pessoas trans, de pessoas negras, né? Então, por exemplo, recentemente, essa semana, nós tivemos duas importantes vitórias, que uma foi a tutela antecipada concedida para que o governo tenha que inserir nos boletins de ocorrência os campos de orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, essa foi uma vitória muito importante, porque muitas vezes a gente não tem sequer dados, né, confiáveis de quantos crimes são praticados em desfavor. Nós sabemos que os crimes que chegam a ser registrados já tem uma cifra negra aí, né? Mas aqueles que chegam a ser registrados e apurados, não há sequer, muitas vezes, o registro de que aquele crime foi praticado em razão de discriminação em desfavor de pessoas negras, de pessoas LGBT, né? Então, nós reivindicamos aí por meio de uma CP que esses campos fossem incluídos. Aí a Defensoria Yasmin de São Paulo foi a responsável pela elaboração da CP, e acabamos obtendo essa vitória, né? Que é importantíssimo a gente ter esses dados para dar visibilidade para estas questões, né? Também obtivemos recentemente uma decisão que julgou cerca de 40 pedidos de retificação de nome de pessoas trans no âmbito prisional, né? Acho que não tenho notícia de outra decisão parecida. Então, nós fomos lá, fizemos um mutirão de atendimento, coletamos os documentos dessas mulheres trans e acabamos ingressando com essa ação, né, em litisconsórcio, e obtivemos, né, foi até uma surpresa, uma grata surpresa, aí essa decisão que retificou o nome de várias mulheres trans inseridas no âmbito prisional, né? Então, há muito que ser feito, a utilização aí pela Defensoria Pública dessas ferramentas jurídicas para operacionalizar esses direitos, né? O Felipe tá mandando, eu tenho que falar para você. Felipe, ele é de São Paulo também e é nosso coordenador aqui do Núcleo de Direitos Humanos, que é quem recebe todas essas demandas. É um núcleo guarda-chuva, que a gente não tem um especializado igual no DIR. Mas ele tá falando, e é tão bacana essa troca, e a gente vê e seguir exemplos e trocar entre defensorias para expandir, né, para os outros estados essas ações. E o Felipe, assim, em relação a isso, essa questão do lugar de fala e de lutar pelo direito desses grupos, ele é uma pessoa que nos inspira bastante. Aqui, Vanessa, a gente acabou de conseguir que a Defensoria Pública participasse do curso de formação da Polícia Penal, dos que vão ingressar agora dentro da Polícia Penal, essa questão da temática LGBT. Uau, então, legal. assim, você me traz essa notícia, né, dessa população no cárcere, da questão da população trans no cárcere, e eu vejo que a gente vai dialogando e crescendo e que tem espaço para a gente lutar pela efetivação desses direitos, inclusive nessa parte de educação em direitos. E daí eu aprendo muito. Você fala, da minha visão de mundo, acrescento no dia de determinada forma, a Isadora e o Vinícius da forma deles também, e isso demonstra a importância da pluralidade dentro da nossa instituição, né? Da gente acolher e fazer com que a diferença seja uma realidade dentro da Defensoria Pública, porque isso só nos fortalece, nos engrandece, né? Para além desse contato externo com o movimento
muito com os movimentos sociais que trazem a sua verdade, a sua vivência, e é super importante para a gente também trazer isso para dentro da própria Defensoria Pública, né? Como membros, como servidores. Essa política que você me falou, especialmente da população trans, né? Nos eventos da Defensoria Pública, como isso é importante para a gente. E é algo que a gente tem que se espelhar. Muito bom mesmo. Eu preciso falar que o Felipe, ele já é um parceiro aí de longa data, né? Na época que eu estava na coordenação do núcleo, ele estava como servidor do MP, então a gente fazia várias atuações aí em conjunto. Gosto muito do Felipe também, ele realmente está de parabéns, ele está envolvido em 1000 questões aí, não sei a energia que esse menino tem. Então já conheço e gosto muito dele também. Parabenizo muito ele. Muito bom. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, Vanessa. Tem uma questão que eu queria te perguntar também, porque eu acho que para a gente alcançar esses objetivos que a gente está traçando e tal, eu acho que você teve um caminho aí, inclusive na coordenação do NUDIR de São Paulo, que você visualizou, e você trata um pouco disso dentro do teu artigo, sobre essa questão das dificuldades, né, institucionais que a gente tem, mas que a gente pode construir pontes em cima disso, né? E daí, se você pudesse compartilhar, na tua visão, quais são as principais dificuldades encontradas pelo caminho, enfim, talvez alguma estratégia que eu tenho certeza que você teve, algumas vezes de forma exemplificativa mesmo, sabe? Seria muito importante para a gente te ouvir. Ah, imagina. Então, eu acho que um dos principais desafios é que a Defensoria Pública, muitas vezes, ela é concebida de uma forma universalista, né? Então, nós temos aí um atendimento de massa para a população de baixa renda em geral, né? E aí, muitas vezes, é difícil conciliar esses marcadores de diferença, essas opressões que a gente estava mencionando, que muitas vezes são ainda mais elevadas, ainda mais presentes em determinados corpos, subalternizados pela cor, pela raça, pelo gênero, pela sexualidade, além das condições econômicas também. Nós não podemos deixar de ter em mente as questões sociais, as questões econômicas de classe, enfim, né? Então, muitas vezes a gente fala dessas questões de raça, gênero, sexualidade, as pessoas veem, né, como elas colocam de forma pejorativa, muitas vezes até parte da esquerda, como identitarismo, né? Mas não é identitarismo, não é lutar pelas identidades por lutar, mas é ter um olhar sensível para que, aliado às questões de classe, também há as questões de raça, as questões de gênero, as questões de sexualidade, né? Então, muitas vezes, mesmo pessoas de uma classe econômica, né, que a Defensoria Pública não tem aí como público-alvo, elas também sofrem esse tipo de opressão, esse tipo de discriminação. Dependendo da vulnerabilidade a que ela está exposta, ela conseguirá, de alguma forma, né, enfrentar por meio de um corpo de advogados ou de uma outra forma essas questões, mas muitas vezes ela não conseguirá, né? Então, nós temos aí, por exemplo, as questões referentes à violência doméstica, né? Então, muitas vezes as mulheres submetidas à violência doméstica, às vezes, num primeiro momento, a gente observa, não se enquadraria no público da defensoria, no ponto de vista econômico, né? Então, às vezes, a pessoa ali, a gente faz a triagem, análise, avaliação socioeconômica, a pessoa, né, teria condições, eventualmente, de contratar um advogado. No entanto, nós não podemos se manter na superficialidade da questão, porque muitas vezes ela possui recursos econômicos, mas esses recursos econômicos estão nas mãos do homem, né? E ela precisa, de alguma forma, enfrentar essa situação de violência doméstica. E a Defensoria Pública, hoje, né, menos, mas nos seus primórdios, ela foi pensada de uma forma para atender pessoas necessitadas, né? Embora a Constituição fale de uma forma geral necessitadas,
esse necessitado foi visto, né, foi conceituado no primeiro momento como o necessitado econômico, né? Mas, historicamente, foi se percebendo que muitas vezes não há apenas a necessidade econômica, né? Muitas vezes essa necessidade, ela se refere a algum tipo de vulnerabilidade que aquela pessoa está submetida, né? Então, mesmo, por exemplo, as pessoas negras, né? Se a gente olhar apenas para o critério econômico, muitas vezes a gente vai deixar de dar proteção, de defender os direitos, por exemplo, de uma pessoa negra submetida à violência policial, né? Então, que nós sabemos que ocorre de forma muito marcante na periferia, mas pode, de alguma forma, atingir uma mulher negra, uma pessoa negra, um homem negro, que não necessariamente se enquadra aí no público da defensoria de um ponto de vista econômico. Opa, o celular balançou aqui. Então, nós precisamos ver todas essas categorias de uma forma global, né? Não ficar apenas no critério econômico, né? Ter em consideração essas outras vulnerabilidades. E também, nessas questões de gênero, raça, sexualidade, é importante ter em mente que muitas vezes um caso específico de uma determinada pessoa pode servir de paradigma, né, para o enfrentamento de outras questões de discriminação, de opressão, que se dão de forma reiterada, né, de forma sistemática. Então, muitas vezes a gente consegue atuar em determinado caso, que às vezes a pessoa não necessariamente vai cumprir ali todos os requisitos da avaliação socioeconômica, mas que vai ser um caso que vai atingir o público da defensoria, né? Porque por ser um caso paradigmático, né? Então nós temos que ter isso em consideração também. Então, muitas vezes há essa dificuldade e às vezes até uma dificuldade de convencimento interno do tanto que essas questões são importantes, do tanto que é importante pensar essas questões de uma forma global, né? De uma forma não se ater a uma ou outra, a um ou outro critério, né? Ter em consideração de forma global todas essas questões, né? Porque, e aí muitas vezes a gente vê falas, muitas vezes até internas, né? Não sei se vocês têm essa questão aí, mas aqui às vezes a gente enfrenta isso. Por exemplo, agora no contexto da pandemia, surgiram questões, a Defensoria Pública, ao invés de cuidar das questões da pandemia, ela está preocupada com o quesito raça-cor, ou com como que há um mapeamento das questões de gênero no âmbito interno, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Há necessidade de que a gente também tenha um mapeamento desses dados, para efetivar de forma ampla o acesso à justiça, não acesso à justiça apenas aos necessitados econômicos, mas a todos os grupos vulneráveis, né? Então, acho que esse é um desafio bastante grande, que muitas vezes a gente precisa convencer as pessoas a isso, né? Às vezes até o preconceito que ainda existe, né? Que as pessoas ingressam na defensoria pública, mas elas vêm de uma sociedade, né? De uma sociedade que tem esses padrões dominantes, racistas, machistas, né? Transfóbicos, LGBTfóbicos, enfim. Então, muitas vezes essas questões não estão dadas, né? Há necessidade de um convencimento, de uma capacitação, de uma sensibilização, também muitas vezes interna, para estas questões, né? Então, vide aí, por exemplo, a ação do Magazine Luiza, né? Nós tivemos aí o exemplo recente, né? Sim. Então, acho que esses são os desafios, né? Também o desafio de como trazer essas demandas para o âmbito da defensoria pública, né? Como fazer essa interlocução com os movimentos sociais,
né, para que essas demandas cheguem à Defensoria Pública, que ela não seja vista apenas como esse órgão de defesa, né, que substitui um advogado, que ela seja vista de uma forma mais ampla, como uma instituição de promoção de direitos humanos, como uma instituição de transformação social, né? Então, acho que esses são os desafios, né? E como operacionalizar esses mecanismos institucionais internos, né? Ações afirmativas, quesitos, políticas anti-assédio, por exemplo, né, internamente. Muitas vezes há uma resistência bastante grande a essas políticas mais específicas, né? Sim, perfeito. Eita, que estamos chegando já para o finalzinho da nossa live. Quando vai terminando é ruim, porque a gente quer ficar horas e horas aqui ouvindo todos os convidados, enfim, já, de fato, adorei te ouvir e aprendi muito contigo, viu, Vanessa? Já adianto com isso e acho que a gente vai continuar dialogando aí por outras ocasiões. Gisela também, Vamos. Gisela é uma amiga que era defensora aqui e agora está aí com vocês em São Paulo. Ah, Ela saiu da defensora e Gisela, verdade. Eu dei aula tá para falando Gisela aí. Foi também? no Olha aí, tá cursinho. vendo? A gente sempre se encontra, tá vendo? Olha aí que maravilha. Ela foi aí, ela tá em São Paulo. De vez em quando a gente se encontra, porque é uma amiga também, Ah, que pessoal. legal. Enfim, Vanessa, eu acho que nesse caminhozinho de final de live sobre essa temática que é, enfim, que mexe comigo, onde eu estou, Uhum. as pessoas com quem eu convivo, alguns familiares, e assim, dialoga comigo diretamente. O que eu queria que você falasse para a gente, tem as palavras finais para falar sobre a importância dessa nossa atuação para pautar uma forma transversal, uma forma interseccional de atuação dentro das defensorias públicas. Qual que é a importância disso? Para nós e para a população, para quem a gente está ali à disposição e de portas abertas para atendimento. Eu acho que você poderia nos dar suas últimas palavras nesse sentido. Eu já finalizo a minha fala, que agora eu vou só te ouvir até o final, agradecendo imensamente a oportunidade de dialogar com você, a sua disponibilidade de falar, não só para quem está assistindo agora, mas para quem depois vai entrar no Instagram da associação. E a gente se encontra em próximas oportunidades. Muito obrigado de coração. Foi maravilhoso e será maravilhoso ouvir o finalzinho das suas palavras. Ah, imagina, eu que agradeço muito, adorei falar com você. Você é o carinho em pessoa aí, desde o momento que a gente já estava conversando para preparar a live. Foi muito, muito legal, importante para mim te conhecer. Como eu falei, você já está ficando famoso já. No Ai. Conadep eu quero te ver aqui, se chegar a vacina, passar a pandemia e der tudo certo, final do ano, Conadep é aqui em Goiás. A gente está Ah, esperando esperamos que todo chegue, né? mundo, Não viu? estamos aguentando mais, queremos aglomeração. Sim, sim, Que chegue a vacina. exato. Mas então, queria agradecer mais uma vez a você, Salomão, agradecer também à associação, ao coletivo antirracista que vocês estão articulando aí, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, por trazer essas discussões, né, no âmbito associativo, né, também provavelmente vocês estão fomentando institucionalmente aí a Sim. discussão dessas questões, né, agradecer também as pessoas que estavam aqui presentes, assistindo e tal. E assim, bom, a minha perspectiva é que o nosso papel na proteção de grupos vulneráveis é justamente, primeiro, de dar visibilidade a essas demandas, né? E muitas vezes a gente dá visibilidade por meio de uma articulação política, por meio de uma ação judicial, né? Então, uma lição que eu aprendi no núcleo é estarmos muito atentos a essas demandas que chegam até nós. Porque muitas vezes o nosso pensamento jurídico muitas vezes é um pensamento fechado, né? E aí, às vezes, a gente não tem ideia do quanto é possível fazer.
É lógico que tem limitações, o direito tem as suas limitações, então não substitui as lutas sociais, as lutas por reconhecimento, a luta política, né? Mas, de alguma forma, muitas vezes pode agregar a essa luta, né? Então, Sim, utilizar dessas ferramentas jurídicas de uma forma criativa para trazer visibilidade a essas demandas, para fomentar que as políticas públicas incluam essas perspectivas destes grupos, que muitas vezes não essas perspectivas não são trazidas, né? Enfrentar os discursos de ódio que nós observamos socialmente em face dessas populações vulneráveis, esses grupos discriminados. Acho que isso é um papel muito importante que nós temos de enfrentar esses discursos, que o enfrentamento dos discursos leva com que eles não sejam banalizados, né? Com que eles não sejam tidos como normais. Então, acho que isso é importantíssimo, né? É um papel importantíssimo que nós podemos fazer, né? Trazer essas questões para o âmbito do sistema de justiça, que muitas vezes não dá a devida importância, a devida relevância, não tem um olhar atento a essas questões, né? E acho que pensar também como que internamente a gente pode aprimorar os mecanismos, aprimorar o âmbito institucional, as políticas institucionais, para que haja uma sensibilização cada vez maior do corpo profissional da Defensoria Pública para estas questões e também haja uma diversidade neste corpo, né? Então, como nós estávamos conversando, a necessidade de que essas pessoas estejam presentes no âmbito da Defensoria Pública, né? As pessoas trans, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, e isso já vai fazer com que o olhar seja diferente para essas demandas que chegam até nós, né? Então, acho que é isso, ter criatividade, né? Pensar ali fora da caixinha para, de alguma forma, utilizar esses mecanismos jurídicos que muitas vezes acaba sendo um campo mais conservador aí, né? Para justamente efetivar os direitos dessa população oprimida. maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai para o final de semana com muitas questões na cabeça e tenho certeza que saímos daqui de hoje da live bem melhor do que entramos, viu, Vanessa? Obrigado, agradeço em nome da Que bom, eu que AGDP, os agradeço amigos já muito. estão mandando mensagem aqui, Laura, que é uma colega também e amiga que atua junto comigo, está no grupo de trabalho pela igualdade racial, mesmo do seu lugar também de mulher branca, reconhece e está na luta pela efetivação dos direitos, trabalha com a questão das pessoas trans no cárcere, porque é a nossa coordenadora do Núcleo de Execução Penal aqui. Então, assim, que bom ver todas essas pessoas ouvindo e partilhando junto com a gente. Essa sexta-feira à noite, finalzinha aí, tirar o tempinho para estarmos juntos. Que Muito legal. obrigado. A gente se encontra no próximo mês, finalzinho do mês. Geralmente é sempre as últimas terças-feiras do mês que a gente se encontra. Hoje foi excepcional e foi maravilhoso, porque foi excepcional não só o dia, foi excepcional a tua presença. Muito obrigado. Imagina, Boa agradeço muito pela noite gentileza aí sua. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. para você também, para todos. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.